E aí, galerinha, vocês sabem quando surgiu o primeiro ser vivo? E que ele poderia ser um tanto diferente dos seres vivos modernos, ou seja, aqueles que temos hoje? Vamos ver tudo isso aqui agora. No Residência Biológica de hoje, vamos discutir um pouco sobre a origem da vida. Assim como você deve pensar inúmeras coisas quando vem a ideia de primeiro ser vivo aí na sua cachola, muitos estudiosos e filósofos também pensaram muito sobre o assunto. E foi aí que surgiu várias ideias de como surgiu o primeiro ser vivo. Além do criacionismo, que não iremos discutir isso aqui hoje, houve várias teorias, como a teoria da panspermia, a teoria da biogênese versus biogênese e a teoria de Oparin e Haldane. Se você é amante da ficção científica, com certeza já deve ter assistido vários filmes sobre a vida alienígena no planeta Terra. E mesmo que não seja, já deve ter ouvido falar sobre cometas ou pequenos fragmentos de meteoros passando perto ou até mesmo caindo sobre a Terra. Então, imagina se neles formas de vidas pegassem carona, vindos obviamente de outros lugares do espaço. Essa é a ideia da panspermia cósmica e foi muito defendida por estudiosos como um que você deve conhecer muito, da química, chamada Arrhenius. Aquele lá que formulou a teoria de composto químico dissolvidos se dissociam em íons chamados de cátions e ânions. Essa teoria também foi sustentada pelo fato de que muitas pesquisas sugerem que as substâncias que contribuíram para a formação dos primeiros seres vivos podem ter chegado ao planeta e não terem sido formadas aqui. E até polímeros orgânicos semelhantes à celulose já foram encontrados por cientistas na poeira interestelar. Contudo, se você acompanhou desde o início do nosso bate-papo sobre panspermia, deve estar pensando, mas qualquer coisa que cai do universo sobre a Terra, a atmosfera destrói ou pega fogo por conta das altas pressões. Então, como esses seres resistiram ao calor? Como eles se formaram em outro lugar? Então, gente, essas e outras perguntas são as grandes dúvidas dessa teoria. Foram então os abiogêneses, como o próprio nome já diz, do grego abiogênesis, origem não biológica, que tinham a ideia de que a vida era gerada de forma espontânea, através de um princípio ativo que havia no ambiente, e daí surgiu até receitas para quem quisesse tentar em casa. Acreditava-se, por exemplo, que serpentes, rãs e crocodilos podiam se formar a partir da lama de lagos e rios, e que gansos podiam surgir pela transformação de crustáceos marinhos. Hoje a gente para e pensa que essa galera viajava demais na maionese. Essa teoria também ficou conhecida como teoria da geração espontânea, e ela foi aceita por muito tempo por grande parte da comunidade científica e figuras que você deve conhecer, como Aristóteles. Isso mesmo, o famosão Ari, super inteligente da Grécia. Ele apoiava e acreditava muito nessa hipótese. Então, como a ciência está aí para ser contestada, mas claro, de forma bem inteligente, um outro cientista, chamado de Francisco Redi, mostrou logo o que havia de errado naquelas receitas e experimentos. Então, no meio dessa confusão científica, surgiu outro movimento de contra a biogênese, que foi a biogênese, que acreditava que um ser vivo só poderia existir de outro pré-existente. Red comprovou que ao colocar um pedaço de carne em um recipiente fechado, nenhum organismo surgia, e no outro aberto que as moscas vinham colocar os ovos e por isso surgiam as larvas. Mas como os abiogênes não eram uma galera assim muito fácil de se convencer, claro, eles queriam defender a teoria deles, foram logo falando que não iria surgir nada no ambiente completamente fechado, pois não deixava o princípio ativo fundamental para o surgimento de organismos adentrar o recipiente. Então, depois do experimento de Red, a teoria da biogênese ficou muito balançada, embora ainda fosse bastante defendida. Mas aí surgiu o microscópio, e com ele o mundo micro que deu uma forcinha à teoria. Mas havia um cara da biogênese chamado Louis Pasteur, que trouxe uma ideia que acabou de vez com a teoria da biogênese. Ele realizou um experimento denominado de pescoço de cisne, e o que o cientista francês fez foi colocar dentro de balões de vidro um caldo nutritivo. Aquele caldão lá de miojo, só que esse não era cancerígeno não, gente. Depois ele aqueceu parte do gargalo
para esticá-lo, deixando no formato de um pescoço de cisne. Dessa forma, né, o tal princípio ativo defendido pelos abiogêneses poderia adentrar o recipiente. Daí ele ferveu o caldo nutritivo e depois o deixou descansar. Assim, as bactérias, por mais que ficassem no início do gargalo, elas não conseguiam adentrar a substância. Com isso, nenhum ser vivo surgiu de forma espontânea na substância, sendo assim refutada de vez a teoria da biogênese. Mas, saindo um pouquinho do campo das teorias, você lembra ou já ouviu falar do leite pasteurizado? Isso mesmo, aquele leite lá do mercado. Agradeço a Luiz Pasteur que inventou o processo denominado de pasteurização, que é a eliminação seletiva de micro-organismos pelo aquecimento brando. Hoje em dia, este processo é bastante utilizado por indústrias alimentícias. Na produção leiteira, o leite é mantido a 62 graus Celsius por 30 minutos, eliminando assim vários micro-organismos responsáveis pela deterioração do leite, promovendo sua vida útil, e também elimina a bactéria Mycobacterium tuberculosis, proveniente da carne bovina e causadora da tuberculose em seres humanos. Tudo bem, né, que não deu muito certo a teoria dos abiogêneses, mas o importante, pessoal, é que abriram espaço para muita gente que também já pensou e pesquisou muito sobre a origem da vida e mais a fundo no tema. Outra teoria bastante defendida sobre a origem da vida é a teoria de Oparin e Haldane. Já na década de 20, tanto Alexander Oparin quanto Haldane tiveram ideias bem parecidas. Eles pensaram que esses organismos poderiam ter se formado em uma atmosfera primitiva, que era rica em metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. E com a baixa temperatura na superfície da Terra, o vapor d'água se condensa, provocando a precipitação, iniciando um ciclo de chuvas. Uma boa definição para o clima dessa época é aquela seguinte frase: tá caindo cacau. As chuvas eram tempestades com muitas descargas elétricas e, por fim, radiação. Lembrando que na época não existia nem camada de ozônio. Então, com todas essas boas condições e, claro, muita energia, possibilitou reações químicas que deram origem aos aminoácidos, que são moléculas que formam as proteínas. Como em qualquer outro dia chuvoso, houve a formação de muitas poças, e essas proteínas foram arrastadas para esses mares primitivos ou para as próprias poças e começaram a se enriquecer com compostos orgânicos. As proteínas formam então blocos conhecidos como coacervados, envolvidos por água. Tudo isso deu origem a uma sopa orgânica que, com o tempo e com as inúmeras reações, esses coacervados se tornaram diferentes do meio externo. Dessa forma, foi acontecendo a evolução química, com o surgimento do material genético que possibilitou o controle das reações químicas, permitindo a reprodução. Isso teria sido o primeiro ser vivo que foi bastante simples e que se nutria dos compostos orgânicos presentes ali mesmo. Oparin realizou experimentos que comprovaram a formação dos coacervados. Contudo, Miller conseguiu ir mais além e chegou nos aminoácidos em uma atmosfera primitiva. Já na década de 50, vários cientistas tentaram recriar em laboratório as condições da Terra primitiva, e Urey e Miller foram espetaculares com a elaboração de equipamento que os recriaram. O experimento constou com um balão que continha alguns elementos já mencionados que poderiam existir na Terra primitiva, como vapor de água, amônia e hidrogênio. Então eles colocaram também eletrodos que produziram as descargas elétricas presentes nas tempestades, e depois de uma semana, o material presente dentro dos equipamentos foi recolhido e analisado com muitas proteínas, monossacarídeos, que são carboidratos que poderiam servir de alimentos para a produção de ATP, que é a energia. 4 anos depois, Sidney Fox aqueceu uma mistura seca de aminoácidos e obteve proteínas que se aglomeravam em meio aquoso, formando microesferas. Todos esses experimentos só colaboraram com a hipótese de Oparin, pois imaginem em milhões de anos essas microesferas formando coacervados, membrana plasmática, material genético e se reproduzindo. Por que não seria um ser vivo? Ainda não sabemos o que surgiu primeiro,
se foram moléculas orgânicas, capazes de replicar-se como o RNA, ou se o metabolismo surgiu primeiro e deu aos conservados a capacidade de se manterem organizados a partir da oxidação de elementos que produzem energia. Mas a união destes dois permite a existência do Luca, que é o ancestral comum de todos os seres vivos, e em algum momento essa união aconteceu, pois estamos aqui. É claro que com a evolução fazendo acontecer. E com isso encerramos nosso vídeo de hoje. Obrigado para quem assistiu até o final e se gostaram, por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos que iremos produzir aqui com muito carinho para vocês. Tchau, tchau!